Bom, eu sou Juliana Bueno e esse é o 5º debate da 2ª Jornada pela Democracia. Estamos aqui hoje com Douglas Belchior, da Uniafro, com Gustavo Nitelli, do Teatro Mágico, o Clóvis, do Projeto Travessias, a Caterina Volkov... Catarina? Caterina, então eu tinha acertado. Caterina Volkov, do 18 Razões, a professora Patrícia Junqueira, da EASH-USP, e a deputada do PT de Minas Gerais, Margarida Salomão. No Brasil, segundo dados do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente ligado à Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, um adolescente de 12 a 18 anos e 4 jovens de 15 a 28 anos morrem por hora no Brasil. Os jovens são responsáveis por 1% dos homicídios que ocorrem no país e vítima de 36% desses homicídios. Douglas, vou te pedir para começar falando com a gente. Quem são esses jovens que são essas vítimas dos 36% desses homicídios no país? Bom, satisfação. Muito obrigado pelo convite. Eu, além de militar no movimento negro, sou professor da rede pública, então tenho o desafio aí e essa vivência de lidar com a juventude nesse espaço ainda em que eles frequentam a escola. E também, nesse último ano, estou tendo a experiência como membro do CONANDA. E o debate sobre redução da idade penal, para nós, ele trata de um tema que é muito presente e permanente, independente da realidade, independente de ter ditadura ou democracia, independente de ser um governo de esquerda ou de direita, mais ou menos conservador. As periferias do Brasil sofrem, desde sempre, com a ausência do Estado no sentido dos direitos e com a superpresença do Estado no sentido da repressão. E a população que ocupa esses espaços, esse território, majoritariamente negro, tem sido assim historicamente, é aquela população também alvo da política da repressão do Estado. Então, o debate sobre a redução da idade penal, e eu acho que é bom contextualizar, essa PEC é de 93, que é só 3 anos depois da efetivação do ECA. Portanto, os conservadores do nosso país, em contraposição ao grande avanço que foi a conquista do ECA, sempre fizeram força, sempre fizeram campanhas pela redução da maioridade penal. Mas em todo esse processo, ou nesses anos todos, foram exercícios pedagógicos mesmo, no sentido de formar a população a continuar achando que o grande vilão e criminoso da sociedade é a população negra, sobretudo a juventude negra, a população de periferia, a classe trabalhadora. A diferença agora é que há um contexto político diferente. Se a gente parar e pensar desde o início da década de 90, mesmo naquele governo Collor, da maneira como foi, existia, sendo fruto daquele período histórico, um pressuposto de defesa de direitos humanos presente nesses governos todos. Mesmo com Collor, depois com Itamar, depois com Fernando Henrique, aí, claro, se aprofunda esse debate, se conquista muitas posições com Lula e depois com Dilma, mas é a primeira vez nesse período histórico pós-ditadura em que nós temos no parlamento uma correlação de forças em que as forças que têm como pressuposto da ação política os direitos humanos não são majoritárias e não é capaz de impedir determinados retrocessos. E é evidente que toda a política que vem para atacar direitos... Veja, quando a gente fala assim, a gente está ouvindo muito dizer do avanço da direita no Brasil, desse contexto político, quando a gente percebe qual é, na prática, as ações do avanço da direita, a PEC da terceirização, as medidas provisórias que também acabam atacando o direito dos trabalhadores, essas contrarreformas, essas leis que tendem a recrudescer políticas penais de encarceramento, na prática da ação política, todas as ações têm como principal alvo, primeiro de todos, a população negra, por ser aquela mais precarizada no Brasil historicamente. E, sobretudo, a juventude negra. Então, é muito importante fazer o debate sobre a responsabilidade penal fazendo a contextualização histórica, porque existe uma diferença. Agora não é só para formar opinião, porque a população brasileira, via de regra, pelos meios de comunicação, sempre tiveram uma opinião desinformada, não aprofundada, de apoio à redução. Mas agora é diferente e a gente corre riscos sérios. A população, como disse Juninho no início do programa através do documentário, a juventude é muito mais vítima
do que promotora da violência. Agora, esse não é um debate de gente séria. Essa é a questão. Não adianta... o debate com o parlamento que nós temos hoje não é um debate racional de gente séria e decente. É um debate promovido por gente da pior espécie possível, por pessoas que não têm nenhum interesse no bem-estar coletivo e que só têm interesse em reafirmar o seu poder e o seu status. Nós precisamos ir para as ruas, fortalecer a nossa posição, fazendo um trabalho de base, disputando as mídias alternativas e conversando com as pessoas para provocar nas pessoas esse debate. Porque eu acredito que não tem nenhuma pessoa em sã consciência, bem intencionada, vamos dizer assim, que sustenta a defesa da reducionalidade penal a partir dos dados objetivos da realidade. Defender a reducionalidade penal é indefensável a partir de argumentos racionais e da realidade. Então, a gente, no debate com a sociedade, precisa fazer esse exercício. Mas no debate político no parlamento é outro exercício, que é um exercício da disputa do poder, que não está desse jeito hoje por uma vontade de Deus. É fruto de um contexto e de ter sido alimentado esses últimos anos, inclusive, né, como se diz, né, o ovo da serpente. Então, a gente está muito vivendo esse momento também por conta disso. Douglas, eu vou pegar esse gancho da tua fala. Você colocou 2 caminhos que a gente precisa fazer debate. O primeiro deles é no parlamento e o outro é da gente sair do obscurantismo, usar os dados que estão aí, pegar essas pesquisas, o que as pessoas estão produzindo com relação a isso, para a gente conseguir dialogar com a sociedade de forma mais ampla e não só ficar entre nós. Acho que esse é um ponto que a gente falou bastante hoje. Por isso, eu vou pedir para a deputada Margarida e depois para a Catarina, as duas falarem um pouco dessas 2 vias de debate, primeiro no parlamento e depois a gente fala das campanhas de conscientização. Bom, eu quero também agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse debate, um debate inovador no Brasil. Jornadas democráticas com essa pauta são uma grande novidade na cena política, na cena pública. E eu acho que isso é uma coisa a ser reconhecida e comemorada. A outra coisa que eu quero dizer é que eu concordo inteiramente com o Douglas. A cena política convencional, a do parlamento, é hoje uma realidade infortunada. Nós vivemos um processo indiscutível de avanço conservador e avanço que toma uma dimensão histérica. É como se houvesse uma guerra em andamento, uma guerra realmente. E é uma guerra contra os pobres, é uma guerra contra os negros, é uma guerra contra os jovens. É uma guerra de muita preocupação. Você tem esse avanço que é alimentado pela espetacularização da violência, que é praticado pela mídia convencional da forma mais irresponsável, levando a que os piores sentimentos das pessoas, aqueles que decorrem do medo, da insegurança, levem a uma reação paranoica, porque essa proposta, com tudo que ela tem de fraude, de falcatrua do ponto de vista da política, mas ela é muito preocupante. A proposta que a senhora está mencionando é a PEC 171, a PEC 93, né? Exatamente. De cuja comissão especial eu tenho, não sei se a honra ou o desafio de ser a segunda vice-presidente. Nós somos 27 deputados. Desses 27 deputados, apenas 6 dos titulares têm posição explícita contra a redução da maioridade penal. Devo dizer que das 6 pessoas que são contra, 4 são mulheres. De todo modo, essa é uma coisa benigna. O que eu queria dizer também é que você tem um ambiente muito enviesado. Não há um espaço para um debate racional. Porque, como disse agora mesmo o Douglas, se nós tivéssemos oportunidade de contemplar os dados objetivos, essa PEC ela deveria já ter sido eliminada, independentemente da sua admissibilidade do ponto de vista constitucional, que muitas pessoas, muitos parlamentares, defenderam que ela é inconstitucional, mas eu nem vou por esse lado. O fato é que não há elementos que justifiquem esse tipo de atitude. Uma sociedade que tem medo
das suas crianças e dos seus jovens é uma sociedade doente. Chegou a um grau tão agudo de iniquidade, de desigualdade, que ela chega à doença, porque isso é uma paranoia, isso é uma loucura. Então, mas esse é o fato, né? Dependendo de quem chega perto do seu carro para vender bala, você sobe aliás, não faz mais isso, né? Não tem mais esse gesto. Você aperta o botão e sobe o vidro rapidamente, com medo das crianças. Então, isso eu acho que é o mais triste de tudo. Então, esse sentimento de insegurança, essa produção de paranoia, gerou essa situação. Acho muito difícil que nós, dentro do cenário institucional, consigamos derrotar a PEC na comissão especial. Talvez, com pressão da sociedade, nós tenhamos uma situação melhor no plenário. Aí é importante que a sociedade se mobilize. E aí eu quero dizer que é também para nós uma tarefa não falar apenas para os convertidos, porque nós que estamos todos aqui, todos nós sabemos que isso é uma barbaridade. Mas é importante esclarecer as pessoas. Eu sou uma democrata radical, no sentido que eu acredito na racionalidade do debate político. Eu acho que, se houver uma intensificação dessa divulgação pelas mídias alternativas, mas também, tanto quanto possível, pelas mídias convencionais, acho que é necessário ocupar esse espaço e fazer esse debate. Eu tenho certeza que essa maioria, pela redução da maioridade penal, que no Congresso é brandida como se fosse a voz de Deus, essa maioria ela se reduziria, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, para isso, é preciso que nós consigamos romper limites, que nós consigamos romper os nossos limites políticos e culturais, que nós consigamos falar para a sociedade brasileira e dizer que o medo não é o melhor conselheiro, e que, nesse caso, o medo é o pai da barbaridade. Então, nesse momento, eu acho que eu deveria falar sobre bastaria por aí, eu ficaria por aí. Caterina. Bom, obrigada pelo convite, o 18 Razões agradece. Eu queria fazer um comentário a respeito das proposições legislativas que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado. É curioso notar que não é só um movimento para reduzir a maioridade penal. Existe uma série de proposições que querem ampliar o tempo de internação dos adolescentes dentro da Fundação Casa, FASEP, enfim, em todas as instituições dessa natureza. E, curiosamente, a gente nota um movimento de alguns partidos que trabalham nessa ala, que eles trabalham muito bem, porque, tanto no Senado quanto na Câmara, eles criam projetos de lei da mesma natureza, mas com parlamentares distintos. Um encaminhado pelo senador, por exemplo... me perdi o nome do... Não, o outro, que perdeu as eleições para Dilma. Eu acabei de esquecer, o Aécio. Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci, desculpa. Mas porque é por isso. Mas, assim, eles têm um modus operandi bastante interessante, porque eles encaminham um projeto no Senado e, na sequência, pela Câmara, eles encaminham outro. E a gente não vê isso de outros partidos. Então, aqui tem uma série de parlamentares, né? Eu acho que fica aí a dica, porque seria bom trabalhar em dobradinha, Senado e Câmara, para enfrentar esses descabimentos, né? Agora, no que diz respeito à sua provocação sobre mobilização. Bom, o 18 Razões já faz um tempo que tem divulgado uma série de informações relativas ao porquê ser contra a redução da maioridade penal. Tem um blog, tem uma página no Facebook, e são divulgadas diariamente, semanalmente, enfim, na medida em que as informações aparecem, as pesquisas acontecem, são divulgadas, isso é divulgado nesses espaços de informação. Para além do 18 Razões, a gente tem uma série de coletivos que hoje estão se organizando para fazer uma grande marcha em Brasília. E isso se deve
a essa união desses grupos que estão trabalhando em todo o Brasil, não só em São Paulo, mas assim existe uma frente nacional contra a redução da maioridade penal e tem os comitês, vamos dizer assim, em cada estado, que têm trabalhado com as suas bases para que sejam feitos atos, sejam feitas manifestações, panfletagens e pressão em seus parlamentares para que provavelmente a PEC deve ir para plenário, né? E que, em plenário, nós pressionemos cada os nossos parlamentares a votarem contra essa barbaridade. Então, está sendo feito estão sendo divulgadas essas informações tanto pela Frente Nacional contra a Redução da Maioridade Penal, como pelos 18 Razões, e uma série de pequenas organizações têm feito umas manifestações, caminhadas. Assim, o Douglas também faz parte, a gente tem recebido pelo celular fotos, imagens, gravações, assim, não são uma nem 10, são centenas. Então, é um momento muito particular que o nosso país está vivendo. E por conta desse momento particular, eu também vou fazer uma nova provocação. E aí, ontem saiu nos jornais, né, o corte do nosso governo em 70 bilhões, e isso vai implicar em ajustes nas áreas sociais. E, quando a gente pensa na redução da maioridade penal, a gente está pensando, os conservadores pensam, essa é a solução para conter a violência. E os grupos, boa parte dos grupos, dos coletivos, das instituições que trabalham com crianças e adolescentes sabem que são necessários mais investimentos nas áreas de educação, de lazer, de cultura. Então, a gente está com um problema muito sério agora, porque, além de reduzir esses investimentos, a gente ainda luta no Congresso Nacional para que essa PEC ela não seja votada. E, ao mesmo tempo, a sociedade sente a violência à sua porta, mas não tem os instrumentos para reagir, porque a gente precisa ter, na periferia das grandes capitais, mais bibliotecas, mais centros de cultura, mais lazer, uma série de equipamentos sociais que não existem. Então, acaba sendo criado um lodo, né? A gente não fica assim extremamente perdido de falar assim, quais são as batalhas que a gente tem que encampar. E, na verdade, eu acho que a gente tem que encampar todas elas e chamar todos os coletivos. Gente da educação, que faz um excelente trabalho de incidência, a gente tem que chamar a juventude, e o 18 Razões está nessa batalha. Obrigada, Catarina. Só para esclarecer, gente, a PEC a qual a gente se refere aqui constantemente é a PEC 171 de 93, ela prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Ela já passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e seguiu para uma comissão especial da qual a deputada Margarida, enfim, estava nos falando, da qual ela participa também. Que número, hein? Que número da PEC? Que número, né? 171. Começa por aí, é verdade. Para lembrar o pessoal que está nos assistindo em casa pela Rede Brasil Atual, pela Revista Fórum e pela TVT, a Jornada pela Democracia é uma iniciativa coletiva e colaborativa, então a gente pede para vocês que nos ajudem pelo catarse.me/Jornada pela Democracia 2 e colaborem com quanto vocês puderem. E quem estiver por aqui, a gente está passando o chapéu também, com uma rifa. A Jornada pela Democracia precisa de vocês. A Catarina falou dessa necessidade da gente reverter esse quadro de institucionalização da violência por meio de ações de diversos tipos de política pública, exemplo da educação e da cultura. Então, eu vou perguntar para ti, Gustavo, né, você que está, enfim, nesse meio há muito tempo, com teatro mágico, por aí, por todos os rincões do Brasil, vocês rodam muito. Como a gente faz com a cultura? Pois é, assim, o que a gente sente na cultura, primeiro, é que assim, são poucos os artistas que se responsabilizam, né, pelas questões sociais do país, né? Isso é um pouco assustador, assim, porque todos temos responsabilidade sobre esse processo, né? Não dá para discutir cultura sem comunicação. O que a deputada disse anteriormente é muito verdade, né? Essa coisa da espetacularização da violência é algo brutal,
né, comunicação em massa, né, da TV tem formado uma sociedade bárbara, é isso, é a barbárie, assim, né, que acontece, e a gente sente isso muito, porque a gente faz uma série de debates com o nosso público, enfim, nas redes, e várias, assim, e é muito interessante, assim, porque num momento que a deputada também disse isso, que é muito importante, né, no momento que a gente tem que ter toda uma preocupação para não debater só entre nós mesmos, né? E é um momento, ao mesmo tempo, onde um Facebook, por exemplo, te coloca dentro de uma bolha, né? Você só dialoga com as mesmas pessoas. Quando a gente leva o debate publicamente com o nosso público, é muito engraçado. Assim, a gente vê posições, às vezes, de uma barbaridade, assim, né? E a gente começa a tratar o assunto, às vezes são pessoas que, por exemplo, enfim, religiosas, né, evangélicas, que, às vezes, enfim, se identificam com o amor de Cristo, né? Aquela figura que, de alguma forma, tinha um amor ao próximo e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, tem um prazer enorme de ver a morte de jovens negros em videozinhos na internet, por exemplo. Assim. Isso é assustador. Assim, né? É assustador. Então, eu acho que a cultura tem um papel fundamental, importante. Né? A cultura é um espaço de reflexão, um espaço de formação, é um espaço que, às vezes, a gente consegue chegar sem precisar entrar com o discurso formal da política. A gente sabe que, às vezes, o discurso formal da política criou alguns obstáculos, não só na juventude, mas como a gente dialoga com a sociedade. Tem um cansaço político da sociedade. Aliás, tem um cansaço da sociedade, enfim, pelo discurso, eu acho, e, enfim, talvez até uma responsabilidade um pouco nossa da esquerda, né? Porque, às vezes, a gente também prometeu tanto e, às vezes, não conseguimos executar grande parte das coisas que a gente se comprometeu a fazer, enquanto esquerda, né, eu digo isso. Agora, eu acho central a gente pensar em uma mobilização que seja capaz de, enfim, o que, desculpa, a Caterine, né, disse também, acho super importante isso, a gente conseguir organizar esses vários setores da sociedade. Nós participamos também de um coletivo chamado Rejunte, que enfim, reúne uma série de músicos da música pop e também reúne músicos e musicistas da música instrumental. A gente está super à disposição para entrar nessa campanha. Inclusive, temos uma reunião essa semana para debater justamente esse ponto, para ver como é que a gente vai entrar nessa campanha. A música é um instrumento importante de mobilização e nós estamos aqui, enfim, querendo entrar junto. Muito obrigada, Gustavo. Eu estou aqui agora com um manifesto, uma carta aberta, na verdade, de repúdio à redução da maioridade penal, que a Fundação Projeto Travessia está circulando por aqui. Clóvis, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa tua experiência de ponta, né? Você que trabalha com crianças e adolescentes em situação de alta vulnerabilidade, tem projeto há muito tempo. Qual seria o impacto na ponta, no território, enfim, onde a vulnerabilidade está, da redução de 18 para 16 anos? Enfim, tem até outros projetos que propõem reduzir mais ainda, né? Então, qual seria o impacto dessa redução na nossa juventude? Obrigado pelo convite. Bom, nós da Fundação Travessia, nós acreditamos que a redução da maioridade penal ela terá um impacto grave, né, e terá consequências também bastante graves nesse sentido, porque nós trabalhamos com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e principalmente em situação de rua. E a situação de rua já configura a total perda de direitos quando quando essa criança e adolescente já atingiu um tal nível de desconsideração e de perda de cidadania, então que só resta realmente o acolhimento das ruas para elas. Então, o que a gente tem em vista diante deste quadro? Existe uma contradição quando se fala de redução da maioridade penal, dentro, inclusive, do nosso público de atendimento, que é criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. Se a gente fizer uma pesquisa, uma enquete com eles, a grande maioria apoia a redução da maioridade penal. Ou seja, por uma questão
de não entendimento do que significa, por uma questão de influência midiática, ou até mesmo por uma questão de não se identificar com o autor de ato infracional, acaba por achar que a maioridade penal é sim, uma punição que deve se instalar mesmo, né? Então, esse é um dos pontos que eu acho que nós precisamos lidar. Falando em situação em criança e adolescente em situação de rua, eu acho que esta PEC, que esta lei, que é um movimento forte para que pode sim acontecer, ela vai, inclusive, para a situação para crianças e adolescentes em situação de rua, no sentido de que nós vamos voltar a um pré-estatuto da criança e adolescente, né, onde toda criança e adolescente que não estivesse dentro das proteções de família e tal, e que estivesse em situação de rua, ela era uma criança e adolescente em situação irregular. E, estando em situação irregular, será passivo de toda a influência e de toda a truculência do Estado, e isso de forma legalizada por esta lei. Né? Então, assim, nós precisamos, como já foi dito aqui, ampliar o debate e estarmos falando mais disso com essa juventude. Né? Eu acho que precisamos fortalecer as medidas socioprotetivas, né, dentro do sistema de garantia de direitos, porque as medidas socioeducativas, que são as medidas de punição, de internação na Fundação Casa, elas já estão acima do que seria razoável. Né? Hoje, a Fundação Casa está explodindo de internações e nas condições que a gente sabe que existem lá. Né? E que me preocupa também muito é que nós, defensores do sistema de garantia de direitos, estamos sofrendo grandes ameaças por isso. Então, uma por ser contra a redução da maioridade penal e outra por sermos agentes na ponta da defesa dessas crianças e adolescentes. Né? Essa semana, mais um conselheiro tutelar foi assassinado. Né? Então, já aumentando o número daqueles outros 3 que foram assassinados no norte do país. E a gente sabe que sofremos ameaças por simplesmente estarmos defendendo um sistema de garantia de direitos realmente que ele deva se instalar e permanecer. Então, eu acho uma grande ameaça para o Estatuto, que ainda é uma luta grande nossa, dentro desse sistema de defesa, de fazer com que o Estatuto seja implantado, porque ainda a gente sabe que, na sua íntegra, ele não é. E voltando para a questão da criança em situação de rua, o sistema de garantia dentro das medidas socioprotetivas deveria ser imediata para essas crianças e adolescentes. Por quê? Na Fundação Travessia, com a experiência que nós temos lá de 20 anos de atendimento desse público, criança e adolescente, quando vêm para as ruas, eles são aqueles sobreviventes de uma situação de violência extrema nas comunidades que o poder público não alcança e nós, da sociedade civil, também não conseguimos enxergar e não temos a dimensão do que acontece lá. Então, são sobreviventes, são os resistentes, aquelas pessoas que têm uma resiliência acima da média, que conseguem vir para as ruas e conseguir sobreviver a todas as vicissitudes da rua. Né? Então, eu acho que a redução vai fazer com que esse público ele seja o principal alvo, né, de exposição midiática para falar, olha, está vendo esta lei? Aqui estamos aplicando, e os ministros de rua estão ali disponíveis para isso, né, para esse tipo de arbitrariedade. Concluindo, eu acredito, e a deputada acha que tem mais propriedade para falar disso do que eu, que existe um grande lobby dentro do Congresso para que essa lei seja aplicada por uma questão econômica de interesse de privatização do sistema presidenciário. E nós temos aí no Brasil um insumo enorme, serão milhões de crianças e adolescentes que estão nas periferias que vão preencher os cárceres,
né? E quanto será o per capita de cada um deles, se isso realmente acontecer, dessas prisões serem privatizadas, né? Então, tudo isso são questões que uma simples lei que parece redução da maioridade penal, mas ela tem um desdobramento, né, que nós temos que, em partes, discutir, sim, e enfrentarmos todas essas questões do dia a dia. E nós, da Fundação Travessia, nessa questão da criança e adolescente, nós precisamos ampliar o debate com eles, para que eles possam entender a complexidade disso, né, e fazer com que sejam multiplicadores dessa ação juntamente com a gente. Obrigado. Obrigada, Clóvis. Eu acho que, para esse debate público que a gente está fazendo, é importante esclarecer que muito se fala de que não existe punição, né? Que a criança ou adolescente ele sai, ele faz o que ele quer e, enfim. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê 6 tipos de medidas socioeducativas, que eles vão desde a reparação do dano, semi-liberdade, até a internação, que é o que a gente viu um pouquinho mais cedo na reportagem que passou aqui, a internação, no caso de São Paulo, nessas fundações casa. Eu ia pedir para a professora Patrícia nos dar um pouco desse panorama a partir da academia. É importante que a gente tenha uma voz aqui e veja que a academia também está se posicionando e falando sobre esses outros temas tão relevantes. Boa noite, obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui, eu concordo. A academia, a universidade tem um papel fundamental nessas discussões. E, ouvindo todos os presentes, reitera um pouco para mim algumas questões que eu tenho debatido junto com outros colegas também na academia com relação ao sentido mesmo da força desse debate a favor da redução. Então, acho que uma coisa interessante é olhar para quais são os argumentos usados a favor da redução. Como todo mundo aqui já disse, retomou, reafirmou, são debates vazios, né? São argumentos pífios. Recentemente, buscando também, eu li uma reportagem de um jurista dizendo que a defesa contra a redução significa um artifício da esquerda, né? Que é mais um artifício da esquerda para bolivarianizar, como é que fala isso, né? A sociedade brasileira, né? Então, mesmo, é da ordem da paranoia, eu concordo com a deputada Margarida, e, mais ainda, também a deputada mencionou do medo. Então, eu estou na academia, mas uma das lições, várias lições importantes que eu aprendi na minha vida, eu aprendi como educadora de rua, quando eu comecei também, há mais de 30 anos, em São Bernardo, discutindo a questão dos direitos das crianças e adolescentes. A Juraci, né, se ela puder ouvir, fica aqui minha homenagem a ela, minha grande educadora, até hoje lembro. E a Juraci nos alertava, já há 30 anos, que ninguém bate por coragem. Quem bate, bate por medo, né? Então, acho importante, nós que atuamos nessa área, nos atentemos para isso. O que tem por trás desse discurso é o medo. E aí é preciso que a gente questione medo de quê? Né? Qual é esse medo que acaba convergindo no bode expiatório da juventude? E, para além do medo, uma recusa de ouvir. Então, eu faço isso também, como todos aqui dizem, tento ampliar o debate. Eu amplio o debate a cada turma, a novo circuito, questionando com as pessoas, né, ponderando as razões pelas quais nós somos contra a redução da idade penal. Mas, essa semana, houve um episódio que eu acho que ilustra um pouco o que eu quero dizer sobre o medo e sobre não querer ouvir. Numa emissora de TV, né, acho que vale a pena ficar mencionando o qual, houve uma série de reportagens diárias questionando a redução da idade penal. E, ao meu ver, até que dentro do que a gente observa na grande mídia, foi um conjunto de matérias bem elaborada, dando voz também àqueles que, como nós, somos contra a redução da idade penal. Me chamou a atenção que o apresentador colocava, antes do início da reportagem, no final, uma enquete, se as pessoas eram a favor ou contra, e, na fala dele, inclusive, mencionava
que ele pedia que as pessoas prestassem atenção na reportagem, porque isso poderia mudar a opinião delas. Eu acompanhei alguns, não acompanhei toda semana, mas me chamou a atenção na última reportagem, que termina com uma grande amiga minha, também grande defensora dos direitos das crianças e do adolescente, a Maria de Lourdes Trace Teixeira, que tem muita propriedade no que diz. A reportagem terminou com uma fala importante dela. E a enquete, ao final, não mostrou alteração alguma desde o início até o final daquela semana. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente levar em consideração quando a gente sabe que a gente tem que ampliar o debate. Mas a gente tem que procurar também investigar quais questões estão além, porque a gente está fazendo um debate de surdos. A gente está debatendo com quem não quer ouvir, né? Então, eu acho que uma via para avançar nesse sentido é pensar qual é o medo, né? Porque me parece que é o medo que barra a capacidade de ouvir. E aí, quando a gente pensa o medo, também é muito, acho que, flagrante a gente considerar em quem ele está encarnado, nos jovens, né? Na adolescência. Por que a sociedade tem medo da adolescência? Por que a sociedade deposita no adolescente esse medo? Por que a sociedade, sabendo desses dados estatísticos gritantes, que os nossos jovens são assassinados, é a segunda causa de mortalidade nessa população, enquanto, como a presidente da Fundação falou, como todo mundo sabe, a prática dos jovens como autores não alcança, ela diz 3% na Fundação, mas a gente sabe que no Brasil não alcança, é um pouco mais de 1% do total de crimes praticados. Por que é o adolescente? Então, eu não sei, para provocar um pouco o debate, é um pouco por aí que eu tenho encaminhado, me parece que o adolescente, como bode expiatório, ele representa aquilo que a sociedade quer para si e, ao mesmo tempo, condena. A não passagem do tempo. Então, a gente vive uma crise porque a gente não tem adultos na nossa sociedade. Todo mundo quer ser jovem. As crianças querem ser jovens, os velhos querem ser jovens, né? E ser adulto se configurou como uma coisa chata, muito ruim, que é tempo de responsabilidade. Então, a gente, como, né, eu sou psicanalista, é claro que eu falo daí, como tantos outros psicanalistas, a sociedade como um todo inveja os jovens e não permite que eles sejam jovens, porque o mundo adulto é extremamente hostil para os jovens em quaisquer circunstâncias. Na escola, na política, assim, vejo o número de políticas públicas destinadas a essa população, né? Então, é um apagamento do jovem como tal. E como você, acho que o Douglas falou isso, né? Um recrudescimento de um ódio, né? Um ataque à juventude. Então, acho que a gente, além de tudo isso, né, que a gente está conversando, além de focar mais nos debates e não abrir mão da luta nos espaços políticos, acho que a gente também tem que pensar um pouco como a gente pode incrementar essas políticas e essas ações que nós mesmos destinamos aos adolescentes. Enfim, acho que uma provocação, mas que a gente poderia retomar, abrir para outras coisas depois. As redes querem saber. O que as redes querem As saber? redes Camila? querem saber, Juliana. As redes têm perguntas. Queria lembrar só que no nosso Catarse também tem uma das recompensas, é uma charge da Laerte Coutinho sobre redução da maioridade penal, que ela disponibilizou uma charge fantástica com cópias numeradas e autografadas. Então, é uma das nossas, como é que fala? Das recompensas, né? Recompensas para quem colaborar com o nosso financiamento coletivo no catarse.me/Jornada pela Democracia 2. A Sueli, por e-mail, quer saber o seguinte: no vídeo que vocês exibiram, o pai da Liane Friedenbach se diz contra a redução, embora a filha dele tenha sido morta por um menor. Como evoluir do sentimento de vingança para o sentimento de justiça? E, em seguida, transmitir isso para quem ainda acredita que a redução é o caminho. E o Tomás também
por e-mail. Existem estudos sobre a eficácia das medidas socioeducativas? É preciso rever o ECA em algum ponto? Não tem, é para a mesa porque não está designado quem responde. Então eu jogo para vocês aí. Então como eu sou muito assim atrevida, eu vou tomar a palavra. Eu acho duas coisas. Essa ideia da punição como vingança, ela é muito forte. Essa emenda constitucional da autoria do deputado Benedito Domingos, em 1971, ela tem na sua justificativa uma alusão ao Velho Testamento. Lei de Talião. Então, isso é uma coisa que atravessa. E não é nem ao Novo, né? Testamento, não, quer dizer... Porque o Novo é o do amor. É mais ultrapassado ainda, né? Mais é do antigo. Velho Testamento, que é a Lei de Talião. Não é do amor, não é do perdão. É exatamente da reparação, olho por olho. Então, de alguma forma, esse medo, esse ressentimento, eu acho que você falou uma coisa muito interessante, Patrícia. Eu acho que há, de fato, motivações irracionais, né? E quem sou eu para tentar fazer uma psicanálise da sociedade nesse momento? Mas eu acho que, além dessa questão da inveja, tem uma outra coisa muito forte junto com o medo, que é um sentimento de culpa da sociedade. Porque os mais jovens são os mais frágeis, especialmente esses jovens que atemorizam, que são fundamentalmente jovens negros. Então, eles que são invisíveis, eles que são abandonados, negligenciados, de repente eles reaparecem diante de nós, cobrando aquilo que não fizemos. Então, há uma dimensão muito forte de racionalidade nesse processo. Agora, de todo modo, a cena pública ela não se sustentará se nós não buscarmos um mínimo de razão democrática, se nós não buscarmos construir um consenso que nos redima, que nos salve desse medo que está nos levando a cometer a barbárie, ou a adotar a barbárie como a normalidade. Então, eu acho que a primeira resposta é essa. Quer dizer, você tem um ressentimento, um sentido de reparação que atravessa esse debate e, de alguma forma, o interdita. Sim. Mas nós temos que quebrar essa interdição para poder fazer transitar a razão democrática. A outra coisa é a questão das medidas socioeducativas. Eu não sei, eu não vejo razão para rever o ECA. Eu vejo razão muita para investir de uma forma mais séria no sistema que ministra as medidas socioeducativas. Vou falar do meu território. Eu sou de Minas, eu sou de Juiz de Fora. Tem um centro de socioeducativo, de educação recuperadora, na minha cidade, que recebe não só jovens da minha região, mas também do sul de Minas, porque também ninguém quer um centro perto de si. Todos queremos que as crianças, os meninos, sejam internados lá, mas desde que seja bem longe de mim, né? Então, nesse lugar, construído para receber 56 jovens, já há 92. Então, é óbvio que todo esse sistema está comprometido, porque nós sabemos que, não obstante a boa vontade até dos seus operadores, a falta de recursos e, principalmente, a falta de método. Esse é um grande problema. Quando o Gustavo fala da questão da cultura como uma forma de recuperar, inclusive, digamos, a expressão política, eu tenho muita esperança nisso. Eu, como outros pensadores muito melhores do que eu, achamos que o artista é a antena da raça. Então, ele é capaz de dizer e de fazer entender coisas que o discurso institucional bloqueia. Então, eu acho que é necessário fazer dos meninos também, dos meninos e das meninas, sujeitos desse discurso, para que nós possamos reconstruir o sistema da segurança. Ele é um sistema de segurança contra, e nós temos que ter um sistema de segurança e de proteção.
o que foi dito pelo companheiro da travessia é que nós estamos correndo o risco de desconstruir uma grande conquista, que é do entendimento do cuidado à criança e ao adolescente em termos de proteção integral. Se nós voltarmos à teoria da situação irregular, nós realmente corremos o risco de criminalizar todo mundo. Bom, vou também dar meu pitaco nesse debate. Eu repito esses números aonde eu vou, porque eu acho que nunca é demais. A professora psicanalista falou ali que eu acho que é muito legal a gente pensar a partir da mentalidade da população, de nós todos, né? Então, a nossa mentalidade é fruto de um processo histórico, político, social. Ninguém é o que é do nada, né? Nós somos construídos, né, no meio e nas relações. E nós vivemos um país que, de história oficial, 515 anos, tem 3/4 de uma história de escravidão. E desse último quarto sem escravidão, recortado por 2 ditaduras. 3 períodos de democracia que não garantiram democracia para a classe trabalhadora como um todo, e muito menos ainda para aquele grupo histórico descendentes dos africanos escravizados e africanas e a população negra no geral. Então, existe, sim, um medo construído historicamente, sobretudo contra os negros no Brasil. Os negros são, sim, aqueles para os quais a política de segurança é construída objetivamente. Não existe uma política de segurança pública no Brasil, nunca existiu. Toda a política de segurança no Brasil sempre foi uma política de segurança do patrimônio e da manutenção do poder daqueles que sempre tiveram poder historicamente. E toda a política e todo o judiciário construído a partir desse pressuposto. Nós é que, teimosamente, sobrevivemos a isso. Estamos aqui, firmes e fortes, apesar de chorar a velório todos os dias, aos montes, e da nossa teimosia, da nossa organização política, do campo da esquerda brasileira e do movimento negro, resistindo e fazendo contraponto a uma política que é sistematicamente reinventada, sistematicamente trocada na sua veste, na sua roupa, na sua forma, mas que tem uma função uma função, né, pré-colocada, que é manter a boa vida daqueles que têm herança, daqueles que têm raízes na bonança na história do Brasil. E a política de encarceramento, a radicalização vez ou outra desse debate e a promoção dessas políticas tem nós como alvo. Gente, é muito importante discutir com as pessoas o seguinte, penso eu, na nossa prática de cursinho popular, a gente faz isso muito. Porque existe um pressuposto que é o do medo, que foi colocado aqui, e que as pessoas têm muito sentido, têm muita razão em ter medo. E, por mais que a gente discorde, e a gente viveu um período aí em que mais pessoas passaram a ter mais acesso a coisas, a bens e tudo mais, as pessoas têm medo de ser roubada. As pessoas percebem o vizinho sendo roubado. De cada 10, dos meus 10 vizinhos, os 5 de um lado e 5 do outro, é verdade que talvez dos 10, 7, 8 sejam a favor da redução. Eles nunca pararam para pensar nisso. Talvez quantas pessoas pararam para estudar o significado de uma redução da idade penal? As pessoas não pararam, mas o fato de não terem estudado isso não as impede de ter opinião sobre isso. E é sobre essa opinião mentirosa, não uma opinião mentirosa, mas essa opinião que não é fruto de uma análise mais crítica, é sobre esse dado que essas pessoas que defendem se sustentam. Agora, se é verdade que tem um problema de segurança no Brasil, se é verdade que as pessoas sentem medo, é verdade que a proposta sugerida para resolver esse problema, o remédio sugerido para o problema social da violência ou da insegurança pública, esse remédio da redução resolve o problema da violência? Resolve o problema da insegurança? Mas não tem nenhuma pessoa ali na Sherazade que responda que sim, que leia para punir e acabou. Porque ela escreveu isso, ela deu lá os motivos dela para reduzir a idade penal. Mas qualquer pessoa... Eu moro numa casa que tem boteco na casa. Meu pai tem um bar na minha casa. E, embora as pessoas defendam a redução, quando a gente para conversar e pergunta, tá bom, mas se reduzir resolve o problema? Cara, quantas pessoas respondem que sim? Então, eu acredito na inteligência das pessoas, na inteligência popular. Eu acredito muito. E eu sou um apaixonado por educação popular. Eu acredito que se a gente usa os instrumentos, a gente consegue conversar com as pessoas. E nós não temos saída. Nós precisamos conversar com as pessoas e essa conversa tem que gerar um lastro que chegue no espaço de decisão.
Não que eu acredite que vai ser a vontade do povo que vai fazer recuar essa ânsia pela mudança da legislação. Eu acho que não. Eu até acredito ainda, deputada, quero acreditar que a gente consiga reverter isso no final do processo. Porque existe, talvez o PSDB queira aparecer no Senado como grande defensor dos direitos humanos e diga assim, não, a PEC é muito radical, vamos só aumentar o tempo de internação. Porque isso é bem provável que possa acontecer, não é? E eles aparecem, então, como os bonzinhos da conversa, querendo diminuir o impacto da desgraça, que para nós tem pouca diferença. Agora, a gente não pode perder esse momento, nós temos que ir para cima. A SINASE, o Sistema Nacional Socioeducação. Gente, o pouco de dado que tem, né? Caterine pode talvez até, se puder me ajudar, a deputada também, quem mais aqui? Tem poucos dados, segundo o pedido do nosso amigo da internet, sobre a aferição dos resultados da socioeducação, né? Se tem melhores resultados. Nós temos informação que sim, que aonde a política é mais ou menos implementada, ora, é possível avaliar que a reincidência é muito menor do que no sistema para os adultos. Agora, nós aprovamos uma lei que é espetacular, o SINASE. Quem não fez isso ainda, faça. Estuda a lei do SINASE. Ela responde todas as demandas da preocupação que estão colocadas no debate. Todas. Como fazer, ela regulamenta o ECA. Pô, tem coisas incríveis ali formuladas. O nosso problema não é falta de ideias, cara, de proposituras progressistas. Nós temos. Agora, não estamos sem força política para fazer avançar, estamos sem força política para dar a contraposição ao que está colocado, e também temos responsabilidade, porque o SINASE foi aprovado, mas não caminhou. E se tem agora 70 bi de cortes e o SINASE não caminhou, como é que o SINASE vai caminhar agora com 70 bi de cortes? Então, existe uma responsabilidade dos governos em não aplicar as boas ideias que nós construímos juntos. E não dá para fazer um debate também paranoico de imaginar que tudo que está acontecendo é fruto de uma conjuntura religiosa ou espiritual e tal. Não, existem responsabilidades políticas e a gente precisa também dar conta delas. Camilo, para dialogar um pouquinho com essa pergunta que veio antes do Clóvis falar, faz umas 2 semanas eu fui assistir um debate na Assembleia Legislativa sobre redução da maioridade penal promovido pela liderança da minoria, deputada Beth Sarrão. Lá, alguém, que eu não lembro exatamente quem, colocou um dado que era o seguinte: a reincidência no sistema socioeducativo, enfim, das fundações Casa, etc., é de 20%, enquanto a reincidência no sistema penal, de forma geral, é de 60%, gente. Então, você está basicamente querendo colocar o jovem num sistema cuja reincidência é 20%, num sistema cuja reincidência é de 60%. Então, esse é um dado, né? Clóvis, contigo. Bom, a gente mudou, né? Caterina. Depois passo a bola para você. Em relação a essa quantidade de estudos, existem uma imensidão de estudos na área de adolescência e delinquência, né? Se a gente for pensar na psicanálise, o Winnicott já falava sobre isso. Mas, assim, a gente pode citar... Tem o Roberto da Silva, que fez um compêndio de 20 anos de pesquisas que foram feitas na USP, que chama Ciência da Delinquência. Depois, a gente tem uma série de pesquisas sobre psijudicialização pelo pessoal da PUC, aqui de São Paulo. E a gente tem os conselhos, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público, a ABMP, que é a Associação Brasileira de Magistrados, Promotores e Defensores Públicos. Tem uma série de publicações com pesquisas feitas dentro das unidades socioeducativas. E aí, eles não são... atuais, né, atualizados. Se eu não me engano, tinha em 2011, 2010, e teve agora... e o último levantamento do SINASE, que foi divulgado no final de 2014, foi divulgado os dados de 2012, porque não existe ainda, dentro do CIPIA, que é o Sistema de Informações relativos ao socioeducativo, uma compilação de dados, vamos dizer, inteligente. Os estados ainda não conseguem encaminhar as informações dos seus adolescentes para o governo federal. Então, aí a gente tem o vácuo de informações que a mesa anterior já criticava em âmbito nacional e tudo mais. E aí, quando a pergunta, né, então, essa é, vamos dizer, pensando sobre as publicações que a gente tem, existem muitas, elas não são de 2014, são de anos anteriores, mas elas dão um panorama do que a gente tem
em relação à socioeducação. E os dados, às vezes, são complexos, assim, no sentido de que a gente vê muita desgraça ainda. O PIA, que é o Programa Individual de Atendimento, ainda não foi realizado em muitas das unidades socioeducativas. O SINASE não é uma realidade nacional. A lei é de janeiro de 2012, a gente está em 2015, a gente não tem dinheiro, então fica o limbo, de novo. E aí, a provocação da professora aqui sobre a questão do medo, eu me lembrei, porque eu fui professora da Fundação Casa. Eu fui professora voluntária lá. Eu dava aula de yoga para os meninos. E aí, dava aula de yoga para os meninos. Eu fiz um vídeo sobre a prática de yoga, entrevistei uma série de adolescentes. Eu fiz esse vídeo na unidade do Guarujá, fiz no Brás, eu dei aula na FEBEM, antiga FEBEM, e depois na Fundação Casa. E o meu mestrado foi sobre isso. Bom, a primeira aula que eu dava, eu perguntava para os meninos: qual que é seu maior medo, né? E aí os meninos, assim, às vezes diziam: não, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada, não. Nesse dia, alguns meninos falaram assim: tenho medo da polícia. Assim, uns 3 ou 4 falaram: tenho medo da polícia. E teve um que falou assim: eu tenho medo de morrer queimado. E eu perguntei: morrer queimado? Mas por que morrer queimado? Assim, me chamou a atenção aquilo, né? E aí ele disse: porque na unidade que eu estava, porque eu sou reincidente, um menino ateou fogo no colchão e ele morreu queimado ali, né? Bom, essa unidade era essa unidade era uma unidade de internação provisória, onde os meninos ficavam 45 dias internados para receber a medida, o que eles iam fazer, né? Até 45 dias. Naquela época podia ficar. Bom, depois eu fui para uma unidade de internação permanente, na Vila Maria. E eu trabalhei lá durante 2 anos, porque eu queria entender se yoga funcionava com aqueles meninos. A minha ideia era saber, funciona ou não funciona? E se funciona, funciona em que medida? Estou pensando na questão, na reflexão do medo, né? E eles me diziam assim: senhora, aqui é 24/48. Qualquer hora isso aqui vai explodir e a gente vai ter que salvar a senhora. E eu falava assim: imagina, a gente está aqui na paz, estamos fazendo yoga, tal, né? Tinha musiquinha, eu levava a musiquinha, tal. Eu fiz aula dentro de um corredor onde eles tomavam banho e do outro lado eles dormiam, assim, só grade, tinha grade lá no Brás. Depois, assim, terríveis os espaços onde a gente dava aula, porque era mal limpo, porque não tinha estrutura, não tinha absolutamente nada. E isso já era aquele momento de reformulação, onde se mudou o nome de Fundação Casa, de FEBEM para Fundação Casa, e que as unidades já eram menores, que já se pensava num programa individual de atendimento. Mas o que eu notei, depois desses 2 anos que eu fiquei lá, dando aulas para aqueles meninos? Que a mudança só acontecia quando existia um vínculo. Existia um vínculo entre a equipe multidisciplinar que atendia aquele adolescente, pensando na sua estrutura psíquica, na sua estrutura física e pensando num projeto de vida. A gente não consegue pensar em mudança para um adolescente que está naquela determinada situação se a gente não criar um projeto de vida. E esse projeto de vida ele vai ter que incluir educação e geração de renda. Então, são 2 questões básicas que a gente tem que se pensar e criar formas de que não haja reincidência e que a gente crie esse tipo de política pública integrada, né? Pensando em educação e geração de renda. E aí, sim, a gente vai conseguir... lógico, né? É um trabalho em equipe, né? É psicólogo, é assistente social, é a família envolvida, é a escola para onde esse adolescente vai voltar, é a comunidade onde ele está inserido. O que tem dentro dessa comunidade? Tem biblioteca, tem centro de lazer? O que tem? Tem árvore? Porque não tem árvore na periferia de São Paulo.
Você pega o mapa de vulnerabilidade, não tem. Então, como que a gente faz, né? Então, eu penso que a gente só consegue, em termos com o adolescente, através de vínculo. Agora, como que a gente faz o vínculo com uma bancada conservadora? Aí já é um problema mais grave e mais sério, né? Antes de você, Patrícia, o Clóvis queria falar, e eu queria, enfim, colocar uma questãozinha a mais para esse nosso debate aqui. Para mim, está subentendido, ou está bem entendido, que não é o tamanho ou o grau da pena que vai estimular ou vai desestimular esse jovem a cometer o crime. O que está sendo colocado aqui hoje é que o que faz esse jovem não cometer crime, né, é a rede de proteção fortalecida, é política pública que veja esse jovem como uma pessoa de direitos, né? Uma política pública integrada que dê educação, que dê cultura, que dê oportunidade de lazer, que dê trabalho, que ajude ele a criar uma autonomia no qual ele não precise de outras formas que podem, eventualmente, inseri-lo dentro de uma rede criminosa. Clóvis. Acho que respondendo à pergunta sobre a medida socioeducativa, do telespectador, que chama, quando está na internet, não sei. Do internauta. Bom, hoje a gente sabe que, dos meninos que a gente acompanha na Fundação Casa, na minha opinião, pela experiência, a Fundação Casa não é nada mais do que o sistema prisional, né? Não tem diferença, porque só o nome que muda, mas o menino que vai para lá, ele não é tratado apenas como um adolescente que cometeu um ato infracional. Ponto, como diz o estatuto. Quando ele entra, ele vai ser tratado em cima do Código Penal, sobre os números do Código Penal. Ele cometeu, eu não sei os números, sabe? É assim que ele é tratado. Ele não é apenas um ato infracional que está cumprindo a medida socioprotetiva. Então, ela é o sistema. E dentro do aspecto do sistema prisional, tudo que tem no sistema acaba sendo reproduzido na Fundação Casa. Não vamos imaginar que não, né? Inclusive as dominâncias externas, né, que vocês sabem que imperam nesses ambientes. Em relação à medida socioeducativa, de medida de liberdade assistida, semi-liberdade, prestação de serviço à comunidade, o que eu penso é que a medida ela só será efetiva e terá resultados qualitativos quando deixar de ser apenas um cumprimento de ordem judicial. Então, o menino não pode ir lá no posto de medida socioeducativa, que hoje é municipalizado em São Paulo, e ele é conveniado por instituições, ele não pode, nesse ambiente, apenas para assinar que foi, e isso ser colocado em relatório e mandado para o juiz, olha, ele está cumprindo a medida. Isso não é suficiente. Se você não tiver uma equipe comprometida com o progresso daquele adolescente, que entender que precisa de um investimento muito grande desse adolescente na medida socioeducativa, isso não terá grande resultado, porque ele vai lá apenas cumprir uma proforma, que é assinar e ir embora, e eu fico aqui confortável com isso. Então, precisa ter uma mudança de paradigma nesse sentido, da medida socioeducativa ser melhor qualificada, né, e ser melhor discutida também, de como se fazer isso, de que qualidade, de como que ela vai ser gerida, né? Deveria ter uma gestão dessa medida, não só da entidade, mas uma gestão comunitária disso, né? Eu acho que isso seria um grande caminho de envolver esses adolescentes nessa discussão. Porque o que a gente vê, acabou de ter aí uma conferência municipal de direitos humanos da criança e do adolescente, mas que muito pouca voz foi dada para esse menino, né? Então, quando você sugere, né, olha, um microfone aberto, nossa, isso é uma coisa que assusta, né? Essa coisa do medo assusta também quem está na defesa de garantia, que eu acho um descalabro total, você não dar o microfone para um menino falar o que ele está pensando do seu atendimento. Então, acho que isso tudo são agravantes que nós precisamos ter coragem de enfrentar e de dizer cotidianamente no atendimento que a gente faz.
Obrigada, Clóvis. A gente tem, Camila, mais pergunta por aí? 2 perguntas do Twitter, então, vou encaixar aqui, também não tem pessoas para dirigir. Uma pergunta do João pelo Twitter é como responder aos conservadores e suas expressões como está com dó, leva para casa. E o Tomás, outro Tomás, agora pelo Twitter, quais as chances reais do PEC 171 passar no Congresso? Se alguém puder, não tem que se girar todo mundo, mas se alguém puder. Eu fiquei interessada em responder essa de como falar com os conservadores, que eu acho que é uma... leva para casa, ficou com dó. Né? Primeiro, porque acho que, respondendo, sem perder a deixa, né, assim, leva para casa não, né? Só garantir que eles tenham casa e tudo mais, que ninguém precisa ficar com dó. Não é que ninguém tem que ter dó de adolescente, nenhum, né? Ele tem direitos, né? Então ele merece seus direitos cumpridos. Agora, no diálogo com os conservadores, me parece que uma estratégia que pode ter bons resultados como nesse caso, inverter a lógica, positivar, né? Então, por exemplo, o moleque de 16 anos sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Então, se reduzir para 16, significa que ele pode ser, por exemplo, candidato a vereador de São Paulo. Porque todo mundo fala da idade penal, mas não fala dos direitos civis. Então, é capaz que, entre nós aqui, a gente até fosse favorável a votar num adolescente para vereador da cidade de São Paulo. Mas acho muito pouco provável que alguém que é a favor da redução tivesse essa opinião, né? Então, acho que um jeito é positivar. Então, se você quer isso do adolescente, você garantiria os direitos civis para os adolescentes, esses que os adultos têm, além do direito de ser votado, o direito de dirigir, o direito de abrir uma firma, sei lá eu, quantos mais direitos. Essas pessoas garantiriam, né? Isso, os direitos dos adultos. Eles estariam garantidos também? Eles proporiam medidas nessa direção? E aí eu queria fazer um gancho com... Eu gosto de pensar essas coisas que aparecem na TV, né? Às vezes me perguntam se eu sou masoquista, porque eu fico vendo esses programas, vontade de dar soco na televisão, mas eu faço isso. E aí, esses últimos dias, tinha uma notícia, e aí me lembrei também por causa do vereador, o pai da Liana, né? Teve uma notícia que se repetiu. Na primeira vez que eu vi a notícia, dizia de um menino de 12 anos que tinha sido pego roubando um carro e ele estava dirigindo o carro, ao lado de um maior. Também não era tão maior, acho que o moleque tinha uns 19, 20 anos. Mas o menino dirigindo tinha 12. Então, o primeiro texto, o primeiro discurso da reportagem era assim: o maior disse que ele era o mandante do crime. O moleque de 12 anos, mandante do crime. Então, o que tem por trás de um discurso que não problematiza a ideia de que uma criança de 12 anos seja mandante do quê? No que uma criança de 12 anos manda? Então, de novo, né? Cadê o lugar do adulto nisso? E essa inversão do lugar. Então, não há responsáveis pelos adolescentes, né? Então, esse adolescente vai fazendo, a mídia espetaculariza com essa ideia de que eles são potentes, né? Eles têm esse poder, e aí, porque esse poder está com os adolescentes, então eles precisam ser punidos, né? Então, eu acho que o debate com essas pessoas que são conservadoras, elas precisavam ser encaradas mais de frente, né? Eu acho lamentável, acho que, como você falou, o negócio de Facebook, agora a gente só conversa entre os parceiros, né? Aqueles que a gente tem alguma afinidade, mas talvez alguma outra possibilidade disso acontecer, ou de propor que acontecesse com pessoas em outras redes sociais, talvez. Eu vou... Pode. Alô, som, Atena. Não, só para pegar esse gancho também, eu acho que falar com os conservadores, a gente, tem um coletivo de audiovisual que a gente estava organizando, fizemos umas gravações antes das eleições, assim, e primeiro a gente entrou um pouco pé na porta, assim, provocando um pouco o debate
uma moçada no Itaim e tal, enfim. E daí a gente percebeu que a gente estava errado no meio do caminho também, porque a gente basicamente estava só incitando, né, enfim, mostrando o nosso ódio para eles, o quanto que a gente odiava eles, enfim, e mostrando o quanto a gente odiava o ódio deles, enfim, e daí, né, não um diálogo, né? Eu acho que vai ser necessário um exercício da nossa parte, né, para conseguir debater alguns pontos, né? Por exemplo, talvez a primeira coisa seja conseguir debater em casa, né? Assim, às vezes é muito comum ver amigos e amigas que, quando vão debater política em casa, com os pais, com o tio, com a tia, aparece aquela posição super conservadora, né, de ódio de classe, de ódio racial, e que é o momento de a gente se colocar, né? Então, eu e meu irmão, por exemplo, tentamos convencer a nossa mãe há muito tempo ao debate da legalização da maconha. Enfim, nós éramos em 3 irmãos, né? Perdemos um irmão mais velho que a gente tinha há pouco tempo, e eu tenho certeza absoluta que, se ele tivesse sido tratado com maconha, por exemplo, a gente, enfim, talvez não tivesse desenvolvido a doença que ele teve. Assim, são coisas bárbaras, assim, né, que o conservadorismo consegue enfiar na cabeça das pessoas por uma razão de financeira, de poder estrutural. E daí eu acho que, assim, tem um ponto também, que é a questão racial, que o Douglas está aqui para colocar como ninguém isso, que é super importante. Eu acho que eles não seriam ousados de ter uma Fundação Casa do jeito que é e de propor a redução da maioridade penal se a população que eles fossem atingir fosse branca. Eles não teriam essa mesma ousadia, né? Eu acho que existe uma naturalização do racismo no Brasil de forma velada, tão porco, assim, que eles conseguem tratar, assim, uma naturalidade, o extermínio da juventude negra, por exemplo, nas periferias, que isso é assustador, assim. É só quando a polícia taca a bala de borracha em branco que começa a se pensar, enfim, na desmilitarização da polícia e tudo mais. Eu acho que, assim, tem uma série de pontos que nós precisamos entrar, né? Tem uma hora que aquela senhora presidente da Fundação Casa, ela diz que a maioria dos jovens que estão lá não são por crimes hediondos, né? Ou seja, talvez a enorme maioria dessa juventude seja uma juventude que está sendo presa e, assim, acabando com as suas vidas porque estava levando uma trouxa de maconha. Crime ao patrimônio ou roubo, furto em geral. Exatamente. Esse debate do tráfico, eu acho que é super importante a gente fazer também, assim. É um absurdo um jovem ser preso porque estava comercializando maconha, por exemplo, ou qualquer outro tipo de droga. É um absurdo, sendo que dá para usar droga e se candidatar a presidente no Brasil, né? E um jovem esses jovens estão sendo presos, assim, isso é um absurdo. Nós temos que rever isso, assim, urgentemente. É inaceitável um jovem acabar com a sua vida, assim, onera o Estado porque esse jovem estava carregando uma trouxa de maconha para vender para a classe média branca, né? Porque o problema quando a gente fala de legalização da maconha, né, por exemplo, não é nem tivemos um ato no sábado, né? Quando a gente fala, não é da legalização da maconha, não é nem, enfim, para eu poder fumar, porque isso eu já faço, eu não preciso de nenhuma lei para isso, né? O que não dá mais para aceitar é essa juventude sendo presa de uma forma, assim, absurda, né? E colocando nesse sistema carcerário que ajuda a alimentar e retroalimentar essa organização da violência brutal, né? Assim, é isso que está sendo, é assim que a gente está recuperando os nossos jovens, né? Ensinando ainda mais violência, né? Conheço a moçada do grupo Tortura Nunca Mais, enfim, outros coletivos que trabalham com isso, assim, é assustador, assim, assustador. Então, eu acho que a gente tem que começar, enfim, a entrar no debate de uma forma talvez familiar, dentro das nossas casas, assim, enfim, e tentar um processo de sensibilização mesmo, porque eu acho que nós estamos enfrentando a barbárie, né? Assim, é a barbárie, é a anticivilização, né? É a anti-humanidade, né? Se a gente não começar a colocar esses problemas nos lugares que eles têm que estar, de fato, assim, vamos usar a Bíblia para falar disso, assim, nem Jesus, assim,
nenhuma religião defende isso. Assim, né? Como é que eles conseguiram construir esse sistema para se naturalizar tanto a morte da juventude negra, se naturalizar tanto esse processo? Acho que isso que a gente precisa tentar enfrentar. Enfim. Eu queria falar, porque Só uma pra- questão que foi posta ali é como que essa PEC vai evoluir dentro do Congresso, né? Então, ela, nesse momento, ela vai ser votada pela comissão especial. Há um relatório que está sendo feito por um deputado que também é delegado de polícia e que tem posição expressa a favor da redução da maioridade penal. Então, nós vamos, evidentemente, fazer o debate na comissão, mas já sabendo que é um jogo perdido. A nossa compreensão, a minha compreensão muito forte, é de que você tem que usar esse espaço para o debate, não com os conservadores. Tá certo? Porque os conservadores estão com posições cristalizadas. Eu acho que você tem que debater com a sociedade. Inclusive dizer, nos países em que houve um recrudescimento de penas, em que houve uma diminuição da maioridade, aconteceu exatamente o que não se deseja, um aumento da criminalidade. Isso precisa ser dito. Porque se as pessoas estão com medo, aí talvez isso a sensibilize. Olha, vai piorar, porque essa é a realidade mundial, são dados objetivos, mas dados que não são do conhecimento comum. Então, eu acho que isso é que tem que ser dito. Queria dizer também que um argumento que tem sido usado, é usado corriqueiramente, mas tem sido usado na comissão, a comissão tem um debate paupérrimo. Aliás, eles quiseram, de todo modo, impedir o debate. Falaram, todo mundo já sabe isso. Então, aqui não há necessidade de trazer especialistas, porque todo mundo já sabe qual é a opinião de vocês. Então, nós, na verdade, eles chamam pessoas que são apóstolos dessa causa. E Foi vão nessa lá. audiência pública que chamaram, dessa comissão, que chamaram a Sherazade para falar, né? Isso, mas ela Na não semana- foi. Foi uma no passado, decepção. não, na outra. Todo mundo esperando a Sherazade. especialista em redução. Ela não foi. pra Estava cheio de gente lá. falar. Foi lamentável. Agora, então, um desses argumentos corriqueiros é o seguinte, que o crime organizado cada vez recruta mais jovens porque eles são inimputáveis. Eu, outro dia, tive a oportunidade de replicar dizendo, então, por que não se combate o crime organizado? Porque o problema está aí, né? Se você imputar criminalmente os jovens de 16, o que impedirá que o crime organizado venha usar os de 14, ou de 12, ou de 7 anos? Vamos prender todas as crianças para impedir que o crime organizado opere? Quer dizer, isso é de uma burrice sem tamanho, é uma coisa irracional. E, por último, eu queria dizer o seguinte, o risco então, de, passado esse relatório, e vai passar, chegar ao plenário. No plenário, eu acho que há mais espaço. Por essas razões todas que foram ditas, alguns partidos quererem posar de mais avançados, ou mais equânimes, ou mais civilizados. Então, é possível que, na dinâmica do plenário, haja chance maior. Mas, de todo modo, eu acho que o debate é que tem que ser feito na sociedade para que, né, político, e aqui temos outros deputados, sabe o seguinte, ouve a voz das ruas quando isso implica em risco ao mandato. Risco ao mandato é risco de vida. Então, as pessoas, pode ser que, pressionadas por uma pressão real, por uma pressão feita pela sociedade contra essa barbaridade, para usar essa palavra, talvez isso possa dar a gente alguma chance de vitória. Deputada, antes eu ia adicionar, mas eu vou continuar nessa linha um pouco da gente falar do Congresso. Ano passado, eu acho que foi alguém do Partido dos Trabalhadores que apresentou a PL 8.077, que é aquela que aumenta a pena para quem corrompe ou fortalece a corrupção de menores. Então, eu acho que essa é uma possibilidade, enfim, não é, na verdade, a gramática que a gente gostaria, né, de uma gramática punitiva. Mas, dada a conjuntura, dada a correlação de forças, eu acho que essa pode ser um caminho para a gente barrar outras... Para a gente barrar outras... Então, eu acho que justamente outros aí é retrocessos. uma medida que cabe para colocar as coisas nos lugares. Quem é responsável por crianças e adolescentes são os adultos. A civilização humana só existe como tal porque há transmissão. E a transmissão se dá das gerações precedentes para aquelas futuras. E o que não está acontecendo é transmissão.
Então, eu não acho necessariamente que seja uma lógica punitiva, mas de restituir o lugar da responsabilidade. Os adolescentes têm que ser responsabilizados pelos atos que praticam, nos termos da lei, como está proposto, mas os adultos é que têm que ser responsabilizados por incluí-los, aliciá-los ao crime. Para não haver, como eu tinha dito naquela matéria, alguém dizendo mas ele que praticou o crime porque ele é menor, porque ele é inimputável. Mais grave ainda, que você, adulto, tem envolvido um adolescente num crime e que esse crime você tenha deixado o adolescente agir nessa dimensão. Quem tem que ser responsabilizado é o adulto, penalmente e nas esferas sociais, né? É o pai, é o professor, enfim. O adulto tem que ser responsável pela criança e do adolescente, em todos os âmbitos. Obrigada, Patrícia. Vamos lá para a nossa rodada de considerações finais, breves. A gente deve ter mais uns 10, 12 minutinhos aí para mais ou menos. Não. Dividido, a gente socializa o tempo aqui. Caterina. Bom, eu estava pensando, assim, esse cenário bem cruel que a gente está vendo no parlamento. Eu, há um tempo atrás, trabalhei na campanha nacional pelo direito à educação. Na época, a gente estava trabalhando pelos 10% do PIB para a educação pública. Sim, mas não foi fácil. Não foi fácil porque existiam forças assim do próprio governo que não queriam muito, porque, afinal, são 10% do PIB, né, para a educação pública. E eu lembro que eu fui em todas as sessões da comissão especial e numa dessas, e assim, se enchia o plenário, né? Era o pessoal da UNE, da UBS, as APAES também iam, enfim, mas era uma multidão. E em junho de 2012, enfim, era o final dessa votação e tinha pressão total para que se mantivesse os dados do relator, que na época era o deputado Ângelo Vagnoni, né? E aí que sintetizava que tinha que ser cerca de 8% do PIB para a educação pública. Então, havia muita pressão. De um lado, não se queria, e a sociedade civil organizada queria os 10% do PIB, porque, enfim, a gente precisa de educação de qualidade. E aí os jovens invadiram o Congresso. E foi uma coisa linda, né? Porque dentro do plenário 10 estava lotado, não se conseguia nem respirar, e no plenário 12 a UNE e a UBS encheram aquele espaço. E cada vez que um parlamentar tinha que fazer a sua colocação, se tinham hinos de guerra e tudo mais, tal, até que num determinado momento eram já assim, se pelo regimento da Câmara se podia paralisar a tramitação para ir para a ordem do dia e retornar à votação da comissão especial. E foi isso que aconteceu. Quando os deputados começaram a voltar, os jovens começavam a gritar: pula, sai do chão, quem defende a educação. E os parlamentares ali, envergonhados, assim, e aí eu vou ter que, assim, a gente está aqui num espaço de esquerda, mas eu vou ter que falar. Assim, tinham deputados do PT que estavam meio assim: ai, meu Deus, eu não posso, eu tenho que votar com o relator, mas os 10% do PIB para a educação. Ficava um momento assim tenso, mas aí eles não podiam fazer absolutamente nada, eles tinham que pular e sair do chão. E aí eles pularam. E aí não tinha mais jeito, ia ficar muito feio os deputados do Partido dos Trabalhadores votarem contra os 10% do PIB para a educação pública. E aí todo mundo votou pelos 10%. No fim, foi lindo, porque aí todo mundo cantou o hino nacional, todo mundo ficou emocionado. Foi fantástico. Então, o que eu quero dizer com essa fala? Eu ainda tenho esperança. Eu tenho esperança que os coletivos, os movimentos invadam, apesar que tem a Polícia Legislativa que ultimamente anda atravessando bem o caminho, né? Mas que os coletivos, os movimentos estejam no Congresso nessas sessões, porque, pelo cronograma, parece que em junho, julho, terminam as sessões da comissão especial, né? E aí que esses coletivos, todo mundo se organize,
faça tuitaço, participe pelas redes sociais, participe das ações do Amanhecer contra a Redução, as ações do 18 Razões, as ações da Frente Nacional e das frentes nos seus estados. Enfim, tem uma série de ações que cada um de nós, além de conversar com os nossos familiares, porque assim, né, é básico isso, dos nossos familiares, os nossos vizinhos, o taxista, porque taxista assiste o programa Policial. hardcore aí, que eu não sei. E a rádio de manhã também, né? Ele então, ouve a rádio de manhã. a gente tem que fazer, vamos dizer, uma certa sensibilização para que mais gente consiga ver os fatos como eles são e consiga fazer com que o seu parlamentar, no plenário, vote contra a redução da maioridade penal. Então, a gente tem um esforço aí gigante aí nos próximos meses para fazer a diferença, né? E eu tenho esperança, como eu tive nos 10% do PIB para a educação pública. Patrícia, você faz suas considerações? Faço. Quer dizer, não sei. Vou, né, tentar dar uma amarrada no que está na minha cabeça. Assim. Há 30 anos, a gente... 30 não... bom, faz tempo. Em 86, na Constituinte, a gente também encheu o Congresso de adolescentes. E foi lindo. Não foi só lindo, né? Foi um marco histórico, porque daí a gente deu um impulso na garantia de uma legislação e de todas as regulamentações para que essas mudanças todas fossem acontecer. Por outro lado, é isso, né? Eu estou há 30 anos, né? E tem gente há mais tempo, tem gente mais mergulhada ainda nisso. E a luta exaure, né? A luta é para a vida inteira. Acho que essa é a constatação que a gente não pode perder de vista. Mas ela, como exaure, a gente também tem que procurar se alimentar e se nutrir para dar conta dela, né? Esses espaços aqui também são espaços de nutrição, né? Que a gente compartilha, que a gente ouve. E eu acho que, bom, parece propaganda, mas não é, mas eu acho que a universidade ela também tem esse papel. Porque o conhecimento não é um conhecimento para ficar acumulado, né? O conhecimento tem que ser convocado a ajudar a pensar os limites das ações. Me parece que, com relação ao tema da maioridade penal, a gente vive um limite, porque não faltam argumentos, não faltam estudos, então a gente tem que pensar no mais além, né? E o mais além, e a minha pista é essa, a gente tem que potencializar os adultos, né? Quem está na área da infância e da criança e do adolescente tem que começar a apoiar e fortalecer os adultos que são responsáveis por elas, né? Nesse sentido do vínculo, nesse sentido de argumentar a partir da crença, porque só aí que tem algo que pode tocar as pessoas e pode provocar mudança. E eu acho que a gente tem que provocar mais a universidade, de modo geral, embora boa parte dela já esteja mobilizada com as questões sociais. Obrigada, Patrícia. Clóvis, você faz suas considerações finais para a gente? Me preocupa um pouco a fala de que a gente está no limite, né? Disso e dessas discussões todas. Mas eu também corroboro com a ideia de que sim, porque nós não podemos nos deixar abater por isso. Eu acho que no dia a dia, no nosso trabalho, eu acho que esse trabalho de convencimento, não sei se é essa palavra, convencimento, mas de divulgação e de discussão, sim, com esse mundo adulto responsável por essa criança, esses adolescentes, familiares, e com os próprios, né? Eu acho que as escolas precisariam encampar mais esse debate, né? A escola pública e todas as outras. Então, a nossa ideia na Fundação é de procurar fazer esses encontros, né? Cotidianamente, e de promover esses encontros, esses debates, para que a gente possa ultrapassar esse limite aí, né? Então, eu quero agradecer a participação e eu acho que é isso. Obrigada, Clóvis. Antes da gente passar para o Gustavo, depois para o Douglas, depois para a deputada Margarida, lembrar para vocês que que a gente continua pedindo a colaboração de vocês para construir esse evento e outros que ainda virão.
no catarse.me/Jornada pela Democracia 2, o algarismo. A gente pede calorosamente a contribuição. Gustavo, você faz as suas considerações, Legal, por favor? agradeço o convite para o debate. Enfim, queria colocar o meu grupo Teatro Mágico e também o coletivo Rejunte, que reúne uma série de outros artistas aí, à disposição para a gente, enfim, pensar em iniciativas. Essa semana mesmo a gente deve estar organizando um vídeo para colocar na rede. Enfim, mas estamos super abertos. Acho que temos que cumprir esse papel mesmo. Nós vivemos um momento no Brasil, depois de 12 anos de governo, mais, 13 anos de governo do PT, a gente estamos indo para o 13º, né? A gente viu que, se a gente não constrói uma ideia, né, não disputa, né, nessa contra-hegemonia, né, os valores e princípios de uma sociedade humanista, não vai adiantar de nada, né? Assim, a gente vai ser derrotado. Então, acho que nós precisamos conseguir trabalhar realmente, enfim, com os coletivos, ONGs, a universidade, movimentos de cursinhos populares, enfim, artistas, para construir uma nova hegemonia bem diferente do que está colocada, dessa maioria que está colocada no Congresso aí. Obrigado. Douglas. Também quero agradecer a oportunidade, dizer que tão grande quanto o desafio é a oportunidade de fazer o debate, de incidir, de ir para cima, de radicalizar nas ações. Eu acho que nós perdemos, sim, momentos históricos em que a correlação era diferente. A gente poderia ter aproveitado de determinados lugares, determinadas possibilidades, para fazer avançar nossos valores, e não fizemos. Então, ok, vamos pensar o futuro e vamos fazer o que é possível fazer, que é não recuar, nós não temos esse direito. O Brasil vive uma guerra, sobretudo uma guerra racial, uma guerra aos pobres, uma guerra contra a periferia. É uma guerra no sentido da subjetividade, dos valores, mas também de eliminação física, de eliminação territorial de um povo que resiste esse tempo todo. A gente tem que se aproveitar dos poucos instrumentos e investir muito em trabalho de base, educação popular como instrumento, como ferramenta, e disputar os meios de comunicação. A gente precisa conversar com as pessoas, conversar com o povo, com a nossa população, com o nosso bairro, com a cidade. Nós não temos hoje condições de disputar na estrutura, mas nós temos uma carga de formulação histórica. Nós somos herdeiros daqueles que lutam historicamente por um mundo diferente, por um mundo melhor, por um mundo igualitário, sem injustiças, sem racismo, sem desigualdades sociais. Então, isso é muito nobre, nós não podemos abrir mão disso, mesmo numa conjuntura tão difícil. É ir para cima, é radicalizar. Nós não temos o direito de recuar. Satisfação. Obrigado. Obrigada, Douglas. Deputada Margarida. Eu sou quem agradece mais, porque eu saio daqui completamente energizada para essa arena, em que é uma arena muito desfavorável para nós, mas saio com muita energia para a gente construir uma nova pauta. A pauta política tradicional da esquerda está com validade vencida. Não porque nós tenhamos conquistado tudo o que desejávamos, mas porque há outras questões cujo enfrentamento não pode mais ser adiado. Então, acho que essa discussão serve, sim, para as pessoas se reconstruírem, saírem daqui mais animadas, e eu termino, então, invocando um grande poeta do mundo e que é também um grande poeta da minha terra, Murilo Mendes, que, no seu texto délfico, diz: sem esperança não surge o inesperado. Então, vamos derrotar a PEC 171. Muito obrigada. Haja esperança. Tamo junto. Queria agradecer aos debatedores e debatedoras que estiveram aqui conosco, quem está nos acompanhando. Fique aí. Daqui a pouco a gente tem a mesa por uma nova política de segurança pública. Queria agradecer, acho que ficou claro aqui para a gente hoje que a gente não tem que punir as vítimas, a gente precisa tratar as causas da violência no país, e talvez a redução da maioridade penal seja um grande erro que uma parte da sociedade, apesar de acreditar, pode levar à frente. Então, aqui termina alvo errado, não a redução da maioridade penal, e já a gente continua aqui com a última mesa da segunda jornada pela democracia. Eu sou Juliana Bueno. Obrigada.